Oi, o Sensação está começando agora. Hoje é o dia de combate ao estresse, mal que afeta adultos e crianças. No Brasil, 67% das mulheres se consideram estressadas. No mundo, as mais estressadas, pasmem, são as indianas. Vamos conversar sobre estresse com a psicóloga Ana Maria Rossi, que dirige uma clínica de estresse e é representante brasileira da Divisão de Saúde Ocupacional da Associação Mundial de Psiquiatria. E estresse engorda? Faz perder o cabelo? O endocrinologista Ailson Soares Gomes vai conversar com a gente sobre a ligação entre estresse e obesidade e também, e muito, sobre o remédio febre do momento entre quem quer perder peso. O remédio é para diabetes, mas está sendo usado pelos gordinhos e gordinhas e não deve. Doutor Ailson vai explicar por quê. Se tem uma coisa que estressa qualquer um, é o trânsito, né? E não precisa nem ser motorista. O pedestre também se estressa muito. Esse é o nosso assunto com o especialista em segurança do trânsito, Davi Duarte Lima. Tráfego não é um privilégio da terra, há também o tráfego que acontece no ar. E a profissão de controlador de tráfego aéreo é considerada uma das mais estressantes. E esse é o nosso assunto com o capitão da aeronáutica, Paulo Sérgio Barcelos. Como será a vida de uma dublê? Será que as dublês também se estressam? A Rafaela Moura Brito, a dublê, já entrou em muita fria no lugar de Cléo Pires, de Débora Bloch, de Ana Paula Rose e outras mais. E a gente vai conversar com ela sobre esse estresse de correr tantos riscos, né? Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter. E vamos começar a falar dele, né? Eu que não sou nem um pouco estressada. Mentira também dá rola estresse. O que a gente vê no noticiário e vê cada dia mais é que o estresse causa vários males, né? Hipertensão, engorda, faz ter a chamada alopécia, queda de cabelo, tudo acontece por conta do estresse. Você vê alguma coisa positiva no estresse, Ana? Certamente, o estresse pode ser positivo, né, uma promoção desejada no trabalho, sair em férias, como o capitão estava falando que vai sair em férias daqui a uns dias, então férias planejadas, a compra de um bem planejado, são todas situações que provocam estresse positivo. Ao contrário, uma demissão indesejada, uma doença da família, uma perda financeira ou pessoal, são situações que criam um estresse negativo. Mas tanto um quanto o outro criam adaptações fisiológicas que podem afetar a saúde física e emocional da pessoa. Então, nós temos que buscar o equilíbrio. Você trabalha com estresse há 30 anos. Eu fiz minha formação, morei nos Estados Unidos 16 anos, trabalhando com clínica, com pesquisa lá, e desde que retornei ao Brasil, continuo trabalhando aqui no Brasil com estresse. Inclusive, retornei ontem da Argentina, tem tempo para viajar para o Rio, para o teu programa. Tem o Congresso Mundial de Psiquiatria, onde nós estamos nos apresentando, e ainda inédito esses dados, que eu gostaria de até compartilhar com os nossos telespectadores hoje, em relação às profissões mais estressantes no Brasil. E quais são? O estresse realmente é parte da nossa vida, nós não temos como eliminá-lo, o que nós queremos é aprender a viver em harmonia com ele, né? Mas nós não falamos, Leda, em combater o estresse. Combater o estresse, de acordo com a International Stress Management Association, é um termo totalmente condenado. Por quê? Nos anos 90, nós falávamos em combater o estresse, lutar contra o estresse, porque nós achávamos que o estresse realmente era um inimigo e a consequência dele era a morte prematura. Mais tarde, nos anos 90, nós começamos a nos dar conta que o estresse poderia também ser mais positivo. Então, se passou a falar em controlar o estresse. No entanto, o controlar implica em reprimir, e nós não queremos reprimir emoções. Eu vou reprimir uma emoção, canalizar na comida, e temos a obesidade, né, doutor? Ou vou reprimir as minhas emoções ou meu nível de estresse, sem gerenciar de uma forma eficiente, e terminar com uma pressão arterial alta, enfim, com algum outro problema. Então, o nosso termo politicamente correto no momento é gerenciar ou administrar o estresse. E esses são os termos que nós temos usado, então, pela International Stress Management Association. E você acha que as pessoas estão gerenciando melhor, digamos assim? Infelizmente, Leda, e esse é um então não grande vai adiantar problema. muito mudar a palavra, né, do combate para a administração, porque o estresse vai continuar
Eu acho que até aumentou, não é? Com a vida moderna, aumenta a cada dia. Aumentou. E o que nos causa espanto é que tem milhares, mas literalmente milhares de estudos falando sobre estresse, e a gente fica pensando, então, o estresse da população deve estar diminuindo. Não, ele continua aumentando, então não se vê nada de prático em relação a esses resultados que nós temos achado em pesquisas. Isso é lamentável. 67% das brasileiras, acho que foi o Instituto Nielsen que divulgou uma pesquisa, dizendo que 67% das brasileiras se consideram estressadas na maior parte do tempo, em 21 países emergentes e desenvolvidos. Então, também a questão do país, né, se é emergente ou se é desenvolvido, não resolve. Eles fizeram a pesquisa com 6.500 mulheres. No Brasil foram ouvidas 318. E a pesquisa conclui que 17 dos 21 países as mulheres confiam mais na TV para marcas, para coisas. Quer dizer, até a informação estressa hoje em dia, porque é tanto canal de informação. Né? É a internet, é o jornal, é a revista, é o volume da internet também, né? Que é assustador. É verdade. Nós temos uma pesquisa da ISMA... O que você sugere para gerenciar isso? Nós temos uma pesquisa da ISMA-BR indicando que 70% da população brasileira sofre algum nível de estresse. E desses 70%, 30% sofrem do nível mais elevado de estresse, que nós denominamos de burnout. É quando o estresse já passa a ser uma doença, ele é crônico. Então, o importante é que se possa aprender a gerenciar o estresse. E, nesse sentido, até trouxe uma cópia para ti, nós temos no Senado Federal uma lei do ex-deputado federal, agora ministro da Agricultura, deputado Jorge Mendes Ribeiro Filho, para criar o Dia Nacional de Conscientização do Estresse. Então, aqui no Brasil... Você acha que vai resolver alguma coisa? Talvez não resolva, mas a ideia é criar uma conscientização, porque o que nós sabemos é que os resultados científicos não têm tido um resultado muito significante. Então, talvez criando, através do Ministério da Educação, através do Ministério da Saúde, um dia de conscientização do estresse, né, que está dependendo apenas agora da assinatura da presidente Dilma para criarmos no 3º domingo de novembro, anualmente. Eu até... não sei nem se é indelicado eu te dizer, mas eu acho que não. Eu acho que não adianta muito, porque ontem era o Dia Mundial Sem Carro, todo mundo engarrafou 2 horas para chegar em casa. Então, assim, o Dia Mundial do Estresse, a gente vai ficar até menos estressado, porque é um domingo, em geral, domingo, as pessoas ficam menos estressadas. Desde que seus times façam gol, né, por exemplo. Senão mas também se você fizer, fica vai ter o estresse positivo, né, Leda? Leda? Aí vai ter o estresse positivo, se o time fizer o gol. Então... Sim, mas se não fizer há 1 mês e meio sem fazer negativo. Gol nenhum, a pessoa não tem como não estressar, né? É verdade. Acho que muita gente vai entender o que eu quero dizer. Como é que a gente faz para gerenciar isso? Tem uma maneira de viver sem remédio ou a gente cai no rótulo pretinho? Assim? É difícil. O medicamento acaba sendo a grande arma para a gente conseguir suportar essas situações de estresse e evitar as somatizações, né? Porque, do que a Ana Maria falou, na verdade, essa expressão física, orgânica, de um grau máximo do estresse negativo, acabam sendo as doenças orgânicas, né? E nós temos uma variedade de expressões dessa natureza. A obesidade, que é o tópico em questão, é uma delas, né? Diante de situações de estresse constante, permanente, o prazer da alimentação é um prazer muito fácil de ser alcançado, né? Todos conseguem alimento em qualquer lugar, em qualquer esquina, mas não se consegue dinheiro, emprego, amor, em qualquer lugar. Então, o alimento realmente é uma fuga frequente de situações de estresse. Mas temos também diversas outras manifestações orgânicas, né? Que vai da insônia, às colites, taquicardia, tremores, queda de cabelos, né? Que é a alopécia. Então, nós temos diversas manifestações dessa situação de estresse em nível orgânico, né? E aí o órgão de choque de cada um varia, né? Cada um tem realmente aquela sensibilidade maior. Nós estávamos conversando também sobre a questão da falta de ar, que a Ana Maria monitora isso através de eletrodos nos pacientes estressados. E nós temos na medicina o que nós chamamos de dispneia suspirosa, que é aquele paciente que chega no consultório se queixando de falta de ar, que de tempos em tempos ele tem que
dá uma puxada de ar que o ar não é suficiente. Então, isso é que nós chamamos, na verdade, de dispneia suspirosa, porque ela não tem substrato orgânico, não há uma insuficiência cardíaca, não há uma insuficiência respiratória, não tem uma hipertensão, nada que justifique essa falta de ar. Então, é aquele paciente que certamente teremos que procurar algum fator estressante e provavelmente vamos encontrar. Até o final da consulta, mas acabamos encontrando. E a medicina acredita que o estresse leva, por exemplo, a uma doença grave, ao câncer? Sem dúvida, Quer sem dizer, dúvida. a obesidade leva com certeza, mas a doenças crônicas e doenças isso é motivo, Leda, matam, inclusive, tipo de pesquisas. Não só o câncer, mas outras doenças que limitam o ser humano, né? Então, diante de situações de estresse, quando nós monitoramos, por exemplo, alguns hormônios no sangue, então nós vemos nitidamente um aumento dos chamados hormônios nocivos ou hormônios tóxicos, entre aspas. Então, há um aumento da secreção de adrenalina, de cortisol, glucagon. São todos hormônios que, constantemente elevados, vão provocar algum grau de prejuízo. Uma hipertensão, uma taquicardia, uma arritmia. E aí sinaliza o estresse. Sinaliza o estresse. O que se fala para uma pessoa? O que você fala, Ana? Você fala, desestressa, relaxa. Eu adoro quando falam isso, relaxa, colocar, tá tudo errado, aí, né? aí realmente o nível de estresse da pessoa fica extremamente alto, né? Eu gosto de modelar para a pessoa o comportamento que eu gostaria que ela tenha, que eu quero que ela tenha. Então, por exemplo, se uma pessoa que está estressada vai refletir diretamente na respiração, ela vai estar mais rápida e mais superficial. Então, eu começo a respirar fundo. Né? Começa a respirar fundo, que não precisa fazer nada suntuoso, mas que a pessoa veja, desde que seja transparente essa respiração. Só prestar atenção na respiração já vai dar em alguma coisa. E rapidamente a pessoa começa a absorver isso. Se eu noto uma pessoa exaltada, uma pessoa alterada, falar num nível mais baixo, eventualmente, dá a oportunidade da pessoa se dar conta do contraste e ela começa a se conscientizar disso. Eu só queria fazer um parêntese, Leda, por favor, em relação a relação do câncer com o estresse. Tem muitos oncologistas que são dramaticamente contra essa relação. Mas o que nós não podemos negar é que o estresse suprime o sistema imunitário e isso faz com que os nossos soldadinhos de defesa não estejam alertas para lutar contra qualquer tipo de bactéria e vírus. E como nós produzimos células cancerosas de tempos em tempos, se o nosso sistema imune não estiver alerta e na defensiva, eles podem, sem qualquer problema, entrar no nosso organismo. Então, não existe uma relação direta, mas essa relação do sistema imunitário... Não tem comprovação científica laboratorial, mas o Davi pode talvez comentar alguma coisa relacionada a isso também. Hoje nós temos uma situação chamada medicina baseada em evidência. Então, se você tem uma forte evidência de um determinado evento, você tem que considerar aquilo. Né? E é frequente encontrarmos pessoas que depois de um grande trauma emocional, uma perda de um ente querido, de trabalho, alguma questão financeira, um ano e meio depois, aparece com algum tipo de câncer, de neoplasia. Na minha área é muito frequente a situação da tiroidite de Hashimoto e do hipotiroidismo, que aparece um ano e meio também, em média, depois de algum tipo de estresse. Então, a pessoa tem uma propensão... Depois de um estresse agudo. Um estresse agudo. Então, a pessoa tem uma propensão, sem dúvida alguma, para aquela patologia. Mas ela está inibida, está bloqueada. Então, diante dessa diminuição... É o start, exatamente. Então, diante de uma situação de baixa de defesa, então, aquela doença aparece com maior facilidade. Quer dizer, então, a doença ela tem uma genética, mas essa genética tem duas questões que nós temos que considerar. Uma é a capacidade de passar, né, de pai para filho, de uma geração para outra, que é a expressividade, a penetração, e a segunda é a expressividade. Então, por isso que dentro de uma mesma família você tem um que tem diabetes, o outro não apresenta, um tem um diabetes que controla só com dieta, outro tem que fazer medicamento. Então, a expressão de uma doença genética ela é variável. E aí, em situações de estresse, você baixa esse sistema imunológico, esse sistema de defesa, e a doença acaba aparecendo na sua plenitude. Então, temos que considerar, sim,
na medicina baseado em evidência e que cada vez cresce mais, né? Aquele boneco que você Boneco do fez, estresse. ela fez um boneco do estresse que a gente arranca o braço, a perna, né? Pescoço. O pescoço. Mas isso não é voodoo, não, né? É um bonequinho, assim. Ela me deu um, devia ter trazido o bonequinho. De vez em quando eu arranco os braços dele. Em vez de arrancar o pescoço de uma pessoa, se arranca do boneco. Não resolve a situação, né, Leda? Mas, às vezes, num momento de crise, num momento de raiva, então eu acho que consegue Você fez um canalizar. estudo com boneco? Com boneco, não. Nós temos feito... Não, com as pessoas que você trabalha com boneco. Você trabalha no seu consultório, não trabalha? Trabalho com o meu consultório e trabalho... E o boneco está lá no seu consultório? Sim, o boneco está lá. O boneco está lá. E aí, qual é? Que experiência que você tem, assim? O as que pessoas- você observou? As pessoas com comportamento hostil e são aquelas que têm maior incidência No trânsito, de acidentes de trânsito, de acordo com a nossa pesquisa, 8% dos agressivos, elas tendem a pegar o boneco e já vão tirando os pedaços do boneco. Então já chega, tira o pescoço. Interessante porque elas conseguem vivenciar aquele momento, porque a nossa mente não diferencia entre o tempo, se agora ou se foi depois. Então a pessoa, mentalizando o momento de raiva que ela tem ou aquela pessoa com a qual ela tem alguma rivalidade, alguma diferença, ela canaliza no boneco e ela separa aquilo com toda a gana. Então, não é uma solução, certamente, mas serve como um paliativo naquele momento. E existe na medicina uma situação que nós encontramos de pessoas que chegam nos consultórios de dermatologia com lesões exatamente por coçar, por prurido, e é relacionado ao estresse. E é fácil de identificar porque são lesões simétricas. Então você vê lesões nos punhos, região de dobras e coxa também. Então são pessoas que realmente vão se coçando para extravasar aquela situação estressante, né? E eu queria puxar o Davi para a nossa conversa aqui, porque eu acho que, eu não sei se a gente está lendo mais sobre isso, se está saindo mais no jornal, ou se as pessoas estão mostrando mais o seu estresse no trânsito, né? No rancor, nas discussões, nas bebedeiras. Porque como é que uma pessoa em sã consciência enche a cara e pega um carro? Isso sempre existiu, né? Mas agora a gente sabe que está aumentando. Porque, finalmente, com relação ao estresse e o trânsito, né, as pessoas dirigem como elas vivem. Se elas estão apressadas, elas dirigem apressadamente. Se estão estressadas, dirigem estressadamente. Quer dizer, mais ou menos como Ayrton Senna dizia, né, que o carro é uma extensão do meu corpo, né, ele pilotando e tudo. Mas, enfim, então tem muita gente que assume isso e assume... ele, digamos assim, ele passa para o carro o jeito que ele está, né? Se ele está calmo, ele dirige calmamente. Nossa, parece que você está... Eu estou vendo um filme. Eu peguei um táxi um dia desse, eu vou contar porque vale como dentro do que você está falando. E o telefone celular do motorista tocou várias vezes, e era a mulher dele, e eles brigavam durante parte do percurso. Como o trânsito é muito engarrafado, eu assistia várias etapas da briga, porque ele desligava o telefone, ela desligava o telefone, batia na cara dele, enfim. Eu estava lá fingindo que eu estava no meu computador, mas eu estava vendo tudo, claro. Também porque não tinha como não ver, era um carro, né? Nem como não ouvir, o carro, todos os vidros fechados. E aí ele acusava ela de estar julgando ele contra a mãe dele, enfim, toda uma história. E ele veio dirigindo, eu espero não pegá-lo mais, sabe assim... Porque ele veio escrevendo dentro do túnel, para quem não mora no Rio, o túnel Rebouças, que é um túnel grande, um túnel de muito tráfego intenso. E ele veio escrevendo, mudando de pista, uma coisa totalmente alucinada. Eu morrendo de medo e também não tive coragem de falar nada, porque ele estava enfurecido com a mulher, mas com uma cara de ódio, sabe? E eu fiquei com muito medo, e era isso mesmo, ele dirigiu exatamente como a briga dele com a mulher estava se conduzindo. E mesmo no dia a dia, Leda, num trânsito denso, a gente é obrigado a tomar 60, 80 decisões por minuto. Quer dizer, então a gente se estressa. Não né? tem como. E quando a gente tudo é contra, né? Você está engarrafado, está atrasado, as motos passam entre você buzinando, você para né? Aquela coisinha do túnel que reverbera. É tudo para te estressar, parece de propósito. E quando a gente... que você mora em Brasília, né? Brasília é melhorzinho, né? Não, mas nós estamos chegando, ainda vamos chegar lá. A coisa lá também não está muito fácil. Não tem mais cidade nenhuma melhorzinha. Olha,
O fato é o seguinte... São Paulo, saiu uma pesquisa dizendo que os paulistas perdem um mês do ano engarrafados. Engarrafados, Engarrafados. Né? Mas, Aqui, olha, qualquer aqui. um pode fazer as contas, né? Uma pessoa que fique apenas 2 horas no trânsito por dia, só 2 horas, né? Que hoje qualquer um, em qualquer cidade média grande, fica. Né? Então, 2 horas por dia são 60 horas por mês, 720 horas por ano. Divide 720 por 24 horas do dia. A gente fica, no mínimo, um mês, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, no trânsito. Essa pesquisa é da rede Nossa São Paulo e do Ibope provou que 2 horas e 49 minutos diariamente o paulista perde nos congestionamentos contra esse ano, 2011, contra 2 horas e 42 minutos no ano passado, quer dizer, já aumentou 7 minutos esse ano. Não, a coisa... Eles afirmam que um mês por ano o paulista perde parado no trânsito. Pois é, mas é assim, as ruas não aumentam e o número de carros aumenta. Né? Então, todo mundo compra carro, porque o que acontece é o seguinte, não existe hoje, a imensa maioria das cidades brasileiras não tem transporte público decente. Tá? Transporte coletivo decente, não tem. Né? Então, o que as pessoas fazem? Pô, quero sair desse ônibus apertado, que não passa na hora, que demora, que é caro, etc, etc. O que acontece? Compra um carro. Tá? Só que a solução individual é o caos social. Ele sai do ônibus apertado, ruim, barulhento, tarifa cara, desconfortável, né? E vai para um carro, para entulhar as ruas. Quer dizer, então... Para ficar tão estressado quanto estava no ônibus. Pois é. Na verdade é essa. E quem não tem dinheiro para comprar um carro, termina comprando uma moto. E aí, o grande perigo da moto é o seguinte, caiu, no mínimo ralou, quebrou um braço, quebrou uma perna. O ano passado, morreram mais de 10 mil motociclistas. Morreram mais de 10 mil motociclistas no trânsito. Tá? E 500 mil ficaram feridos. Quanto é que custa isso? Sabe? Quanto é que custou para a saúde, né, para as pessoas, tudo isso? Então, o trânsito está sendo um outro gargalo no Brasil, assim, de forma severa, né, grave. Né? Então, é um problema sério. Né? E que o Estado brasileiro, aliás, os governos, todos eles, na esfera municipal, estadual e também na esfera federal, tem apresentado soluções muito aquém do que é o mínimo necessário para pelo menos estabilizar a coisa, porque o número de mortos, o número de feridos está crescendo dia a dia. E o estresse eles também. Demoraram muito a tomar uma atitude, né? Agora... Em relação ao transporte coletivo, ao metrô, a grande maioria das cidades do mundo inteiro tem metrô. Não, pega São Paulo, uma cidade daquele tamanho, com umas pouquíssimas linhas de metrô, quer dizer, não dá conta, né? Então não... Sim, mas isso é uma questão de planejamento. Agora, o fato é o seguinte, nós precisamos começar agora ou acelerar agora, porque não tem... Né? Acelerar não os carros, mas os projetos de transporte público. Né? Não tem... Olha, o Brasil já teve 1 milhão de mortos no trânsito nos últimos 30 anos. 1 milhão de pessoas morreram no trânsito. Quer dizer, isso é um horror. Todos os anos morrem mais de 40 mil pessoas. Quer dizer, 75% das cidades brasileiras não tem 40 mil pessoas. Né? Então, veja a situação que a gente está. Né? 800 mil pessoas feridas no trânsito por ano. Muitas, 20% disso, fica com lesão irreversível. Vai para a cadeira de rodas. O que você acha que seria um começo de solução, assim? Um aceleramento de solução? Olha, a ONU declarou a década agora, 2011 e 2020, como a década da segurança de trânsito. Né? Então, é um programa mundial. O trânsito tem jeito? Tem jeito, sim. Né? Os Estados Unidos, o ano passado, em 2010, tiveram menos mortos do que em 1949. Quer dizer, a Bélgica, o ano passado, teve menos mortos do que em 1950. Quer dizer,
mesmo aumentando a frota, aumentando o fluxo, aumentando o número de pessoas, tem jeito sim. Então, o que a gente precisa fazer? De certa forma, a gente precisa imitá-los, né? Mas também tem que investir em transporte coletivo, né? Investir em cultura de segurança, né? Investir em educar, né? Em educar. Para as pessoas se comportarem, né, no É. trânsito, que não se comportam, né? Ninguém dá passagem, todo mundo fecha o cruzamento. Não é? um Ninguém horror. respeita a Isso- velocidade, ninguém toma álcool e dirige, porque não acontece nada, né? A polícia na no verdade. Brasil, a polícia e a justiça, tudo isso, é muito boazinha, sabe? Por exemplo, nós temos 40 mil mortos por ano. Alguém aqui conhece alguém que foi preso? Porque matou, atropelou, mesmo estando bêbado? Outro dia, um amigo meu, em Brasília, né? A polícia viu que ele estava dirigindo em zigue-zague, tal, não sei o quê. Quer dizer, pelo menos isso, né? Não que isso tenha sido de todo mal, mas ele devia ter sido preso, né? Pegou o carro dele, dirigiu com ele até em casa. Alguém da polícia dirigiu, né? O carro dele até em casa. Quer dizer, isso incentiva o indivíduo a refazer o ato errado, né? Contando com o policial bonzinho, né? Que vai olha, levar ele em casa. Com tanta coisa para fazer, né? eu acho que não tem que ser muito bonzinho, não, Não, sabe? também estou só ironizando, porque o policial tem, né, deveria ter outras incumbências mais, né, importantes que isso. Mas mesmo a justiça, Leda, né? Assim, a gente está cansado de ver, a televisão apresenta, a mídia apresenta tal. Matou, estava bêbado, isso e aquilo, tal. O que acontece com o sujeito? Vai pagar meia dúzia de cestas básicas. Isso é inaceitável, né? Não que a gente queira criminalizar todo mundo, mas é preciso ter uma coisa compatível com a gravidade Sim, mas do se que ele fez. num exemplar não vai resolver. É. Não é? Porque a gente fica vendo vários, né? A moça da Bahia que morreu em São Paulo, que o rapaz ficou no carro falando no telefone, todo mundo viu pela televisão, enquanto a menina ainda estava lá dentro das ferragens e tal. Toda hora, todo dia tem isso. Essa semana mesmo aí, quantos atropelamentos? Né? Vários, uma criança de 1 ano e pouco, uma senhora com a filha em São Paulo. Tem famílias destruídas. Agora, se a polícia não... Isso é uma parte de um programa, né? De um lado, você tem que ter a educação, ensinando bons hábitos, inclusive gentileza, né? Que faz parte da educação. Ajuda bastante. Né? Agora, se por outro lado a gente não reprimir e não punir essa parte ruim do trânsito, que é a agressividade, que é beber e dirigir em alta velocidade, não tem solução. Então é preciso levar isso a sério. Isso a gente fica falando, dá um certo desânimo, né? Porque eu já falei isso tantas vezes aqui, eu não vejo uma coisa assim concreta. Fática, né? É. Nós estávamos nos bastidores e até fiz um comentário que a gente fica frustrado. Eu aponto a questão da educação, cumprir regras. Nós que vivemos em grandes centros, a gente depende de regras para vivermos em harmonia, para que haja harmonia, a convivência no trânsito, no condomínio, em qualquer local onde haja concentração. Se nós não seguirmos as regras, isso fica inviável. Então a questão é simples e complexa. Simples porque é só seguir as regras. Complexa. Por que não se segue as regras? Essa é a grande questão. Mas é exatamente E isso. se nós não nos conscientizarmos disso, cada vez mais o volume de carros nas ruas aumenta, as pessoas que podem ter carros aumenta, e a desinformação quanto a como conduzir, como se portar com relação ao seu direito do outro, não é observada. Isso aponta para um resultado simples, então, né? Conflito. Eu penso, então, que... O resultado é o caos, né? É o caos. Não, Então, não é outro, não tem outro. Campanhas, talvez, seja uma forma, investir maciçamente em campanha, a questão da corrupção, né? Daquele que deveria coercitivamente agir e faz vista grossa por qualquer outro tipo de motivação. Então, existem questões que são simples. E aí a formação nos deixa indignados, né? Por que não se comporta? Né? Enfim, é difícil. E o problema é que custa caro se comportar mal, né? Porque a gente paga a conta no hospital, paga a conta em sofrimento e dor, né? As Mas famílias. isso também, a gente não tem muita cultura do o que é público,
não é nosso. É. A gente tem essa cultura, não é? A gente não tem a cultura do que é público, é de todos nós, É verdade. e, portanto, a gente deve colaborar para que ele seja bem administrado. Né? A Mas, gente Leda, tem uma coisa tem meio jeito assim, sim. Eu também acredito. Tem jeito sim. tem que ter, né? É, Senão a gente... tem jeito. Né? Tem Aí não jeito. tem estresse que segure. É, Mas mas qual é o jeito? o jeito é, vamos dizer assim, imitar os países que Onde que deu reduziram, certo. onde deu certo. Né? E tem jeito, tem programa para fazer, para reduzir a mortalidade, o número de feridos. Né? Tem muito jeito. Agora, é preciso se É mexer. preciso fazer cumprir as regras. Eu As acho que implica em normas. educação e fiscalização. É. Sim. E um sem Sobretudo outro. essa parte de fiscalização é muito frágil, né? A educação, eu acho bacana na semana de trânsito, a gente está vivendo uma semana de trânsito, as crianças na escola vão dirigir uns carrinhos, tem aula de trânsito, fica tudo tão bonitinho, né? Mas já fizemos isso em outras gerações. Na minha geração, por exemplo, tinha no carro dos pais, meu pai tinha uma plaquinha dizendo papai não corra, tá tudo muito bonitinho, tudo muito meiguinho, né? Mas não resultou, sabe? Né? Porque as gerações seguintes, hoje em dia se vê, os carros são mais velozes, né? Se dá para... Todo a sociedade está envolvida nisso, porque quando o menino faz 18 anos, se o pai tem dinheiro, ele dá para ele um carro poderosérrimo, 17, sei lá, 4, 5, não quero entrar no mérito da marca, mas coisas assim, poderosas. Aí sai um garoto de 19 anos que nunca viu nada na vida, dirigindo uma máquina absurda, né? Não sei se ele... Se sente que passa muito na potente, eu cabeça, acho, não é? né? Essa sensação Mistura de que potência pode e tudo. virilidade com velocidade. Hein, Leda, um Muito comentário, complexo se você me e- permite. Permito, As motos claro. no trânsito. Pô, a regra é clara. Ele só pode ultrapassar um carro pelaquela faixa ali achurada se os carros estiverem parados. Mas no trânsito em movimento, eles querem ultrapassar, quer dizer, na verdade, uma via que tem 2 pistas, acaba tendo 4, né? Porque são as 2 normais e o acostamento e a pista do meio pintada por motociclista. Se você ainda fechar o caminho para ele, Nossa. ele ainda te agride. Enfim, aí é um conflito. Você está vendo um comportamento errado se perpetuando, se repetindo, e você que tem a formação, tem a informação, segue a regra, você fica com uma sensação de frustração e impotência. Eu estou me comportando, estou dentro do meu quadrado, né, como diz a gíria, e eu estou vendo um monte de transgressor ao meu lado, e aí? Enfim, eu acho que a questão E da agora, educação, eu José, pra concordo onde? com o Não professor, acontece nada. tem jeito, mas tem que ser uma ação maciça, Tem coercitiva. jeito de se levar a sério. É verdade. Não é? É assim que vai ter jeito. Só vai ter jeito assim. Intervalo, depois do intervalo a gente vai falar de uma outra transgressão, que não é a do trânsito, mas é a do medicamento. Aí aparece o medicamento, todo gordo quer um milagre. Isso aí eu estou falando, não sei por que vocês já notaram, né, que eu estou falando, e sei do que estou falando. Mas a gente sempre quer um milagre, né? Tem uns milagres na internet que dizem emagreça dormindo. Vocês já devem ter recebido esse e-mail, todo mundo já recebeu esse e-mail. Então agora a última moda é um remédio para diabetes, que sumiu das farmácias, os diabéticos não estão tendo acesso, porque quem tem dinheiro e ouviu dizer, está comprando e tomando. A gente vai saber com o doutor Ailson, que é endocrinologista, se existe esse milagre mesmo. Ou se é melhor tomar cuidado para não cair nesse conto do vigário, ok? Sem censura no programa da TV Brasil. Então apareceu um medicamento que é para diabetes e que a imprensa e até alguém da classe médica, porque alguém receitou esse remédio para descobrir que ele emagrecia tanto, né? Enfim, foi indicado como a panaceia, essa solução para todos os gordos do mundo, e que não é isso, né? Não é? Exatamente. É um medicamento criado para Ainda- diabético tipo 2 obeso. Diabético tipo 2 obeso. Ainda não é a tão esperada solução milagrosa para a obesidade. que pena. Ainda não. Não é. Não é. Definitivamente não. E por que ele surgiu como? Ele é um medicamento aprovado, tudo direito? Esse medicamento é um medicamento de pesquisa por um laboratório dinamarquês, né, a Novo Nordisk, e que já vem há muitos anos estudando essa substância, e diversos outros laboratórios também pesquisam essa substância. E foi aprovado em janeiro de 2010 no mundo
para uso voltado para diabetes tipo 2. Então, cumpriu todas as fases de estudo científico e foi liberado. Porém, como um efeito colateral, ele emagrece. E aí começou a indicação que a gente chama off-label, fora de rótulo, fora de bula, que é usar um medicamento para uma proposta para cumprir também uma outra necessidade. E aí vem a questão do uso mal empregado e indiscriminado de um medicamento que ainda está em fase de vigilância farmacológica, que é a colocação da própria Anvisa aqui no Brasil. Esse medicamento foi liberado para uso exclusivamente para a população com diabetes tipo 2 e obesidade, porque segue exatamente um dos vários mecanismos da doença, onde existe a falta dessa substância que nós chamamos de GLP-1, que é uma substância que no diabético tipo 2 está reduzido. Então, leva a uma série de transtornos. Ao repor essa substância, existe uma série de reações. Diminuição do esvaziamento gástrico, a pessoa leva muito mais tempo com o alimento no estômago, com isso diminui a sensação de fome, existe um bloqueio direto a nível central, cerebral, tirando a sensação da fome, e várias ações no pâncreas, aumentando a secreção de insulina, diminuindo a secreção de glucagon, enfim, tudo isso ajuda a controlar a glicose. E, em paralelo, emagrece. E emagrece esse paciente que tem esse distúrbio, que ele está tendo uma reposição de uma substância que ele não produz. Então, vai consertar o mecanismo desse modelo de diabetes e obesidade. Diabético tipo 2 E a pessoa que é obeso. só gorda, só obesa e não é diabética, não pode tomar. Não Teria consequências ruins? Não temos estudo de longo prazo. Tá? Existem várias pessoas utilizando, emagreceram, mas ninguém sabe o que vai acontecer daí para frente, porque não foi estudado as consequências disso. Não houve um estudo da população obesa não diabética, que não tenha deficiência dessa substância no organismo, se o uso dela trará alguma consequência e em que prazo. Uma questão simples que não foi colocado ainda, esses obesos que foram tratados com essa substância, eles foram tratados e vão parar em que momento? Depois que acabar o tratamento, o que vai acontecer? Eles vão fazer novo tratamento, volta a obesidade, não volta, vão conseguir manter o peso? Não tem essa resposta. Não tem porque o medicamento é novo, não existe tempo de uso ainda da droga para se ter esse tipo de resposta. Então, é um medicamento ainda num período de vigilância farmacológica em todas as organizações de saúde do mundo inteiro. Mas eu também li que ele pode dar tumores no pâncreas, que ele pode dar algum tipo de consequência objetiva, assim. Correto. Na verdade, tem até um alerta do próprio órgão de controle de saúde americana, o FDA, em que eles alertam a classe médica para monitorar todos os pacientes em uso desse produto em relação a pancreatite e tumores de tireoide, uma vez que na pesquisa em ratos houve uma incidência maior de pancreatite e tumores de tireoide. Então, tem que monitorar todos que fizerem uso dessa substância. Inclusive os diabéticos. Inclusive os diabéticos são monitorados. Engraçado, tem uma expressão que se usa muito em Minas, que é que não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis e não tem remédio sem efeito colateral, né? Não existe. Não Remédio adianta se querer tomar um negócio e achar que vai dar certo, porque pode dar certo, mas você paga um preço. Paga um preço. O medicamento, Leda, sem dúvida, tem se mostrado uma arma terapêutica excelente em relação ao diabético tipo 2 obeso. Tá? O próprio laboratório da Novo, o Dr. Marcelo Freire, que é o diretor médico da empresa, divulgou uma carta já para toda a classe médica, onde a empresa afirma que o laboratório, que o produto do mercado não está aprovado para o uso em pacientes obesos sem diabetes. Exatamente por isso. Até o laboratório já está avisando. Até o laboratório já está avisando. Também para não se comprometer, porque hoje em dia as bulas, né, as bulas de remédio têm não sei quantas mil páginas, né? A gente vai lendo, vai ficando com medo horrível. De qualquer remédio, né? Já fica achando que... Mas em se tratando de obesidade, acontece o que nós estamos vendo agora. As pessoas
pagam o preço que for, até o preço da dúvida do que vai acontecer, em troca desse bem-estar visual, né, estético. Então, acontece que nós estamos presenciando nessas 2 últimas semanas. O remédio desapareceu das prateleiras. Então, hoje, a população que tem a indicação não tem acesso porque não há no mercado. O laboratório teve que ser suprido a partir da Dinamarca, da sede, exatamente para ter medicamento disponível para a população diabética. Do mundo, né? Infelizmente, do remédio. O Brasil tem umas coisas assim, né? Cai no gosto, assim, porque foi capa de revista, todo mundo falou nisso, todos os grandes jornais falaram nisso, as grandes revistas, todo mundo divulgou isso. O apelo foi muito grande, até porque na matéria que tem na revista, eles colocam um exemplo, uma situação de uma paciente que perdeu um valor expressivo e ela, no caso, detesta dieta, detesta atividade física, então colocou como sendo uma situação milagrosa. A pílula milagrosa. Exatamente, a pílula milagrosa. Então, é um processo que não traz até uma situação de boa educação, que nós estamos trabalhando há décadas nisso, que é orientar toda a população para a questão do binômio dieta, atividade física, e o tratamento comportamental voltado para a questão da obesidade. A obesidade é uma patologia, uma doença multifatorial. Nós não podemos dizer ainda que um remédio recém-lançado seja a solução para uma doença que o mundo está pesquisando há décadas e que aumenta a cada ano a sua incidência. E os efeitos colaterais também não são assim simplesinhos, né? Não é uma coceirinha, né? Porque não. Pancreatite é complicado, né? E na primeira semana de tireoide, uso... tudo isso é coisa séria, né? Não é uma erupçãozinha na pele que você passa uma pomadinha. E na primeira semana de uso ainda temos um inconveniente da náusea, que é um fator presente na adaptação ao remédio. Então tem alguns pacientes que têm uma náusea muito importante, com vômitos, até ultrapassar essa primeira semana de adaptação ao medicamento, né? Então, nós esperamos que realmente os colegas deixem de prescrever tanto pela indicação fora de bula, né, para possa ser utilizado para a razão primordial, que é o diabético tipo 2 com obesidade. E ele é comprado só com aquela receita branca, receita azul? A receita branca receita comum. Comum? Não precisa nem ninguém receitar, né? Infelizmente, nós temos ainda um acesso muito grande à compra de remédios, né? E é por isso que desapareceu da prateleira. Claro, porque agora que eu estou vendo, não precisa nem da receita, nem aquela branca, que é carbonada, né, especial, e nem a azulzinha. Do medicamento tarja preta, né? Uma das medidas que é aquela branquinha, ou seja, nenhuma, você chega na farmácia e compra. Uma das medidas que a Anvisa adotou no Brasil, que ajudou ao uso contra, né, o uso indiscriminado dos antibióticos, foi exatamente a obrigatoriedade da venda mediante prescrição em 2 vias. E aí passou a ter um controle contra esse uso abusivo de antibióticos. Bom. Está sendo bom, porque isso vai diminuir o índice de infecções, resistência bacteriana, né? Pelo mau uso de antibióticos. E aí, quando você precisar usar, não pode, o seu organismo não reage mais, porque você já usou tanto. E é uma das não condições... Isso, o combate exatamente, é esse. Exatamente. Tem gente que gripa e fala, vou tomar antibiótico, acho que eu não vai ter efeito nenhum. Né? Então vai chegar uma hora que vai precisar mesmo do antibiótico, de alguma coisa, não vai ter. Exato, cria uma situação de seleção de bactérias multiresistentes, né? Agora, só para fechar, porque eu quero conhecer, ainda vou falar de 2 estressados ou não, tô achando a Rafaela tão calma. Eu sou calma. Meu Deus, é uma dublê calma, olha isso. Que espetáculo, vou fazer um curso de dublê, não é? Pra ver se eu fico calmo. Ô, doutora Ailson, falando em medicamento para emagrecer, a Anvisa proibiu, quase proibiu, não sei como é que ficou essa história, você deve, como é a sua especialidade, eu suponho que você saiba. A sibutramina ficou como? Que também é outro medicamento para emagrecer, que não é... que é para emagrecer, né? O objetivo é este. Né? Não exatamente. O segundo objetivo, é o primeiro. O primeiro é emagrecimento. É emagrecimento. E que os endocrinologistas, de modo geral, quando receitam, acham que é um bom remédio. Ele é a sibutramina é um bom medicamento, sem dúvida alguma. A questão da sibutramina ainda não está resolvida, né? Mas a sociedade de metabólica, etc.,
de obesidade e tal, não gostariam que a Anvisa proibisse, não é isso? Na verdade, a SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabolismo, a SBD também, Sociedade Brasileira de Diabetes, a própria ABESO, que é a Sociedade Específica para o Estudo da Obesidade, todas se posicionaram a favor da manutenção da sibutramina, com o respaldo também do Conselho Federal de Medicina. Vai haver uma nova votação. Uma nova audiência pública. Em audiência pública, para decidir a questão desses medicamentos. Nós, especialistas, estamos vendo isso com muito pesar, porque a Anvisa tende a retirar do mercado nacional as anfetaminas. O que acontece? A anfetamina é um produto muito barato e ajuda no controle da obesidade e é um produto extremamente barato, acessível à população de baixa renda. A questão dos efeitos colaterais... Onde a obesidade chegou e chegou, se instalou é uma realidade, muito, se instalou. Com muita desenvoltura, assim, né? Porque os biscoitos são baratos, as massas, as farinhas. Exatamente. Né? Se você comparar o biscoito recheado com fruta, você vai comprar o biscoito, porque se você está duro, o biscoito custa R$1, aquele pacote é saboroso, né, por causa da gordura. Exato, da gordura trans ainda por cima. Gordura trans. Então, se a pessoa está estressada, ela não quer fruta, ela quer alguma coisa com muito claro. sabor e Sem normalmente dúvida, muito vai calórica, direto, né? Vai E aí direto fica o ao chocolate, prazer. a nata. A gordura e o açúcar é uma combinação maléfica, né, assim. Mas é uma combinação deliciosa, sobretudo quando você está com ódio do mundo, assim. Funciona muito bem quando a pessoa está muito estressada, com muita raiva. Né? Até porque ela fica com o paladar um tanto diminuído. Existe um trabalho mostrando que o prazer do chocolate já começa no estímulo dos receptores na língua. Exato. Por isso é um prazer rápido. Então, só finalizando essa questão da Anvisa e as anfetaminas, o que acontece? As anfetaminas, elas foram mal utilizadas pela classe médica, por alguns colegas que trabalham especificamente com obesidade. Ainda, com as conhecidas fórmulas onde são prescritas doses muito altas do medicamento. E com isso surgem os efeitos colaterais. Mas nós não podemos privar o mercado e as pessoas de um tratamento porque ela está sendo mal utilizada. Porque meia dúzia usou mal, né? Então, bastaria fazer o que a própria Anvisa fez com a sibutramina, que é criar a obrigatoriedade da prescrição controlada, um receituário B2 especial, com limite de prescrição. Então, existem mecanismos para se manter no mercado, tanto a sibutramina quanto a anfetamina. Porque se esses dois saírem do mercado, não teremos no Brasil nenhum produto acessível para tratamento de obesidade. E a obesidade, alguns modelos, nós não podemos tratar só com dieta e atividade física. Precisa da ajuda de medicamentos, né? Então, o que vai restar é o Orlistat, que economicamente ficaria inviável para a população C e D, né? Seria um remédio só para a população A e B? É um remédio de mais difícil acesso pela questão do custo dele, né? Que é um eliminador de gorduras. Volto aí daqui a pouquinho, doutora Ailson. Intervalo, voltamos já já. Não? Então eu vou conversar com a minha dublê. Posso? Rafaela, tu é calma assim mesmo, né? Eu sou tranquila. Tranquila. Acho que a gente tem que ser calma, assim, numa hora, numa situação dentro do set, a gente tem que manter a calma. Calma e magra. Sou magrinha. Porque a gente já está lidando com situações de risco, né? Com situações que podem acontecer acidentes. Então, se a gente perder a calma ali na situação, vai acontecer alguma coisa que não deveria, entendeu? Então, o principal é manter a calma para você poder observar bem e poder fazer tudo certinho como o diretor quer. E como é que você chegou aí, na C-Dublê? Então, é que eu sou de Curitiba, eu vim para o Rio para trabalhar numa companhia de teatro e fui fazer algumas participações na Globo. E lá eu conheci um dublê de ação, fazendo uma cena, e eu me encantei pela profissão, achei muito curioso. Desde pequena eu sempre fui muito ativa, sempre fiz muitas coisas. Aí conversei com ele falou, vai na empresa, leva o currículo e faz um teste. Aí eu fiz, passei e comecei... Qual foi o teste, hein? O teste foi físico. Eu imagino, por isso que eu quero saber, você teve que correr. Correr, rolamento, queda, eles passaram um pouquinho do que Mas o você básico. já tinha caído alguma vez? Eu sempre fiz ginástica olímpica, sempre fiz hipismo, natação, então todas as coisas que eu fiz, eu acho que na infância, eu agreguei no meu corpo, né, e pude utilizar isso de uma forma diferente.
Daí, a partir do momento Você que tinha eles... até a memória disso Tem, no seu fica, corpo, né? nos Não seus tem como, músculos. É. fica. A gente fica com isso. E daí, quando eu cheguei lá, eles começaram a passar as coisas específicas do dublê. E aí eu comecei a aprender e fui gravando. E o que você já gravou, assim, que a gente pode já ter visto? Uma cena muito comentada foi do Caminho das Índias, que tinha até tinha um programa seu que falava sobre os psicopatas. Aí até citaram que na novela tinha a Ivone, que era a Letícia Sabatella, junto Sim. com a Débora Bloch. E a novela inteira, lembra do Caminho das Índias? Lembro, claro. Lembro muito. E eu fiz vários programas, porque tinha o... Foi um assunto super comentado porque na foi muito época. comentado esse Foi. assunto. E eu lembro que na cena final da novela, ela batia na Letícia Sabatella. A Débora Bloch batia por 2 vezes. Era uma surra feia que ela dava. É verdade. Se E ela ficava vingava. toda arrebentada. Inteira. Era em você que ela dava Não, surra? eu fui a que bati. Eu fiz o... Eu você substituí que a bateu? Débora. Bloch. Aí foi muito legal. Eu fiz uma parte da cena, porque a gente usou tanto dublê para Débora Bloch quanto para Letícia Sabatella. Mas tem horas que você precisa da atriz, né? Porque eles querem pegar o close, e ela foi muito prestativa, fez algumas partes das cenas, foi bem legal. E ela foi uma cena muito comentada, porque a novela inteira todo mundo esperou uma reação, Todo mundo estava sabe? querendo que ela desse uns trancos naquela moça. E daí foi bem comentada essa cena, ficou bem legal. E tem alguma situação de risco físico para você? Sempre tem. Principalmente por... Capotamento, essas coisas. Tem dublê naqueles... Tem, é só dublê. Alguns tem, né? Aham. Quando queda, rolamento de escada, atropelamento, queda de bicicleta, queda de moto, é tudo dublê que faz, entendeu? Porque tem o risco, né? E às vezes é complicado, você vai fazer uma cena de atropelamento. Quem atropela tem que ser um dublê. Ele tem que saber a hora exata de parar o carro, a velocidade certa que ele vai agir, porque senão ele machuca feio a pessoa que está sendo atropelada. Então tem um conjunto de ação, entendeu? Então, eu tenho que o motorista também é dublê. Porque É o tem que dublê, ser o atropelado, e o dublê, o dublê atropelador. motorista. Isso. Tá vendo isso? Tem que Pois é. ter. Vendo, E a Davi? gente tava A gente falando acha de que já acidente, aprendeu tudo, vai aprender agora. A gente estava falando de acidente. É exatamente isso. Você cai de uma moto, você pode se machucar muito feio. Então você tem que ter uma técnica específica para isso, sabe? Para atropelar também. Você tem que saber ser atropelada e a pessoa tem que saber a velocidade certa, o ponto certo de parar, porque senão pode machucar. Então sempre tem um risco, sabe? Mas a gente treina bastante para isso não acontecer. E às vezes... E você já fez algum atropelador? Eu já fui atropelada. Já foi atropelado? Já fui atropelada. E não ficou inteirinha depois do inteirinha. atropelamento? E o curioso é porque... O dublê do atropelador é bom. E a gente tem que ter uma técnica bem apurada, porque às vezes não faz uma vez. Às vezes o diretor quer 2, claro, quer faz 3. Então várias. você é atropelada 5, 6, 7 vezes, dependendo. Às vezes E não é você nem fica problema. bem? Fico. Você vai pra casa dele, Às dorme vezes eu tranquilo? fico com hematoma, mas isso é normal, porque às vezes a repetição do movimento, querendo ou não, você tem um contato com o chão, você tem um impacto. Por mais que você saiba cair, você tem uma... Às vezes, se você faz muitas vezes, machuca, mas isso é normal. Os Briga, motoristas cena de brasileiros. luta em novela, de briga, de isso é briga de muito legal de garotão, por fazer. exemplo. É muito Ai, legal. dá pânico ver, né? Fica muito real, né? Fica Fica muito real. muito real. Fica. A gente acaba acreditando. É muito bem trabalhado. Às vezes me dá uma certa aflição. Mas é divertido. É divertido, É né? divertido. Tu gosta? É. É melhor ser atropelado ou atropelar? Eu acho que ser atropelado, eu acho que eu gosto mais. Mas o pessoal da equipe fica muito tenso, geralmente, quando tem... Isso, põe sim. Todo fica mundo fica, diretor, não só a gente que trabalha com isso, mas a equipe inteira fica preocupada. Às vezes cenas com fogo, por exemplo. Complicado, tem muita gente no set, você tem que tomar um cuidado especial para não machucar ninguém, né? Há muita gente envolvida. Então, geralmente, quando tem cena com dublê, o set fica muito estressado. porque para dar tudo certo, porque... Claro, porque também televisão não se machuca. faz sozinha. Não. Toda cena Toda tem equipe milhares de pessoas, pessoas né? envolvidas. Que tem câmera, não, tem os atores, tem câmera, cabuman, né? Iluminador, áudio, tudo. Tudo Tem junto. milhares de pessoas envolvidas. E todo mundo tem que fazer exatamente, porque se eu estou fazendo lá o atropelamento, o câmera não pega a cena. É mais uma vez que eu tenho que fazer. É mais um risco que eu corro, entendeu? Então tem que ter tudo muito esquematizado. Então a atenção é geral. Geral. Mesmo. E você fica assim, com essa carinha, Eu com esse fico, jeitinho? fico tranquila. Falar em descarga de adrenalina, hein? Deixa eles, tem. né, se estapearem lá, né? Eu vou ficar aqui na minha. Já vou ser atropelada, pronto, né? exatamente. É assim que você pensa? É.
Mas é gostoso. Mas Minha tem... cota é essa. A gente tem imagem da Rafaela? Temos. Tem. Então vamos ver? Queda de moto. Naquele lance que você desceu, que você se jogou, Foi o do personagem se 14º jogou. andar. Foi um 14º suicídio. andar, um 14º. suicídio. É. Você estava É porque dependendo da altura é muito complicado você fazer uma queda livre. É complicado. Você tem o vento, precisa uma estrutura muito grande para você não se machucar. Então, dependendo da altura, nesse caso, ele queria uma queda grande, queria uma queda longa. Então, a gente fez o 14º andar. Então, a gente usou um equipamento com cabo. Eu usava um colete com 3 cabos de aço que prendiam num cabo só, entendeu? Um sistema de roldanas. Então, lá de cima eu me jogava e esse equipamento segurava a minha queda. Eu não caía em queda livre, numa velocidade de queda livre. Caía numa velocidade bem menor, controlada. que dava para filmar, Dava para filmar. cortar e editar depois. Exatamente. Então. Mas E tem aí- alturas que não, você vai, se joga. Eu já fiz do 7º andar, por exemplo, que eu não estava cabeada. E aí? E aí é se jogar. Ela está aqui. E ela está aqui. Você viu isso? Aqui, quando a cena passa, assim, sua muito mãe, pai, Minha ninguém mãe, fica em pânico, não? Ninguém? Mas é engraçado, minha mãe eu conto depois pra ela. Se eu conto antes, ela fica muito preocupada, sabe? Ah, Conto eu depois, que já imagino. passou, sabe? Mãe, fui atropelada. Ela, ai, meu Deus do céu. E você conta assim Aí com essa ela desenvoltura? daí ela fica tranquila. Ai, mas tá tudo bem? Eu falo que tá. Se eu contar antes, ela fica tensa, né? É mais Fica sensato pensando. contar depois. Depois, se tá tudo bem, tá tudo certo. né? Ela fica ansiosa pra E ver. alguma sabe? vez você já machucou, assim? Nunca. Nunca? Que Graças bom, a Deus, né? nunca. Sempre foi tudo direitinho. Que bom, É. que bom, muito bom. Intervalo, voltamos já falando do tráfego aéreo, que aí não tem dublê não, né? Não. Aí é na real. A gente volta já, sem censura, no programa da TV Brasil. Então, a profissão de controlador de tráfego aéreo, essa deve ser das bem estressantes, não é não? Sim, sob um ponto de vista, né? E não. E não sob outro, né? Então vamos lá, sim, por quê? Sim, porque na verdade é uma atividade tensa, né? E a questão da tensão relativa à atividade é por causa da consequência do erro. O erro normalmente gera perdas drásticas, né? Vidas, equipamentos caros. Então, esse limiar, essa consequência, gera um nível de angústia muito grande para aquele que presta o serviço. Entretanto, se combate isso com preparação, capacitação, que é o que, no caso do Comando de Aeronáutica, através do Departamento de Controle de Espaço Aéreo, promove a todos os profissionais envolvidos nessa atividade, né? O capitão que vos fala é o chefe do gerenciamento tático de fluxo Isso, do do Centro de tráfego Gerenciamento. aéreo do Centro de Gerenciamento de Navegação Aérea. Isso. Nossa, É que, na verdade, Leda, até aproveitando a oportunidade, existem diferentes serviços prestados nesse contexto, né? Os órgãos operacionais, torre de controle, controle de aproximação, ACC, até porque as pessoas costumam generalizar, né? Normalmente, quando se fala em algum evento ligado à aviação, se fala em torre. A torre, ela controla um aeródromo, né? Então, Guarulhos tem a torre de Guarulhos, Congonhas tem a torre de Congonhas, Santos Dumont e assim, etc. Numa área
existem vários aeródromos, existem várias torres. E, normalmente, existe um controle de aproximação que é responsável por uma área terminal. Por exemplo, terminal do Rio de Janeiro, ela envolve os aeroportos Internacional do Rio de Janeiro, Santos Dumont, Jacarepaguá, Base Aérea Santa Cruz, Base Aeronaval de São Pedro da Aldeia, entre outros. Então, todos os aviões que operam nos aeroportos dessa área, após a decolagem e antes do pouso, falam com o controle de aproximação do Rio de Janeiro. Caramba. Imagine uma área Dá circular. conta de falar com todo mundo. Porque esse serviço é subdividido, né? Tá. Existem, por exemplo, dentro do Controle Rio, que é o órgão mais próximo aqui no Rio de Janeiro, existem diferentes setores de responsabilidade. Cada setor tem uma dupla de operadores, existe uma frequência específica, né? Existe um número máximo de aeronaves programado, planejado, para garantir a questão da segurança, né? E aí, fora desse limite, que a gente chama de área terminal, aí passa para uma outra área que é chamada FIR, Região de Informação de Voo, em que há um centro de controle. E aí nós temos no Brasil centros de controle, os SINDACTAs, né, que são centros integrados de defesa aérea e controle de tráfego aéreo. Então, o sul do país é gerenciado por um centro integrado de defesa aérea e controle de tráfego aéreo, que é o SINDACTA 2. A parte centro-oeste e sudeste é pelo SINDACTA 1, que é o primeiro, o SINDACTA 1 que fica em Brasília. O nordeste do Brasil, SINDACTA 3, e o centro amazônico, que pega a região norte do país. Esse é que o bicho pega às vezes, né? Não, o que mais pega, na verdade, é aqui, não é um SINDACTA. Mas ele não tem uma zona de sombra, já me falaram isso. Mas isso é um aspecto técnico que ele é suprido com todos os recursos de segurança. Por exemplo, a área do Rio de Janeiro, eu tenho a terminal do Rio e a terminal de São Paulo. E só para te dimensionar quão complexa, apesar de ser menor essa área, o somatório dos tráfegos diários que voam na região amazônica e na região nordeste é inferior ao número de tráfegos que voam dentro da terminal São Paulo. Diariamente, né? Então a gente percebe já o nível de complexidade dessa região. E aí nós temos uma área, um setor específico que liga a terminal Rio a terminal São Paulo, por motivos óbvios, né? É o eixo mais voado da América do Sul. Nível de complexidade alto, não só por volume de tráfego, mas também pelas características topográficas, relevo, áreas de treinamento, etc. Né? Então, voltando ao início da tua colocação, é uma atividade tensa, porque o risco está sempre muito próximo. Entretanto, essa angústia, essa tensão, ela se minimiza na medida que o profissional se prepara, se capacita para tal. Né? Porque ninguém pode assumir uma posição de controle ou estar em nenhuma posição operacional sem que esteja capacitado, com seus certificados de saúde e capacitação em dia, né? Há recomendações normativas que determinam que um operador que não esteja com a sua inspeção de saúde válida, né? Com seu certificado de capacitação técnica válida, ele não pode trabalhar, ele é afastado. Se ele se envolve... Estressado? Tem algum estressado? Olha só. Ou não pode ser estressado? Eu imagino que tenha, sim, né? Porque isso é algo muito individual. Porque, assim, quando a gente faz televisão ao vivo, tem sempre uma ou outra pessoa que fica descompensada, que fica no ponto com a gente, que dá uma descompensada. Sim. Ou grita e tal. Não é assim todo mundo, entendeu? Tem um ou outro. É verdade, é verdade. Será que tem um ou outro também que grita? Porque vocês falam pelo rádio? Sim, nossa forma de comunicação com as aeronaves é através de comunicação. E é um princípio. Aqui, por exemplo, você tem uma equipe que trabalha aqui, né? Cada membro dessa equipe tem uma característica. Existe um chefe de equipe, um supervisor, que tem uma responsabilidade operacional e gerencial sobre os membros da sua equipe. E você conhece as características de cada um. Como cada um pode reagir diante de diferentes situações. Você faz até o mix, você falou que trabalha com duplas, né? Exatamente, porque é a garantia, porque eu tenho normalmente num cenário dentro de um APP, que é um controle de aproximação, e num centro de controle, eu tenho um operador que fala diretamente com a aeronave e tem o backup, que é o assistente que fica ouvindo, fica fazendo as comunicações de coordenação, porque não existe surpresa, né? Quando o avião flui de uma área de responsabilidade para outra área, isso é pré-coordenado, é pré-avisado, o nível, a velocidade, ou alguma outra restrição que se imponha. Gostei disso, não existe surpresa. Não pode existir. Não é um lugar para ter surpresa. Adivinha quem está chegando. Não, quem está chegando está nesse nível, nessa velocidade. Ai, que alívio. Entendeu? Capitão da Aeronáutica, Paulo Sérgio Barcelos,
deixando a gente tranquila, desestressando É geral. verdade, é verdade. Não, eu Não é posso... uma surpresa nessa área, é dramática. Não, né? normalmente, assim, é uma atividade, repito, a questão do risco, existem uma série de treinamentos, uma série de tecnologias implementadas pelo Comando Aeronáutica no sentido de mitigar os eventuais sinistros que possam acontecer. Então, nós temos cursos de treinamento, cursos de capacitação, existe um estágio de gerenciamento do erro chamado CRM ou TRM, que é Crew Resource Management, ele surgiu a partir de estudos de fatores geradores de incidentes, e aí normalmente os conflitos humanos, né, que eram descobertos foram alvos de uma tipificação e foram colocados como alvo de estudo. Por exemplo, eu tenho dentro desse treinamento estudo da consciência situacional, do processo de comunicação, como ela se faz, processo decisório, consciência situacional, gerenciamento do erro, gerenciamento do estresse. Né? Então, tudo o que acontece é transformado em fator de instrução. Existe um centro de prevenção de acidentes aeronáuticos, CENIPA, que fica em Brasília. Ele, sempre que acontece um acidente, ele comanda, remete uma equipe para o local, para a cena, né, do sinistro, para colher informações, não só para gerar dados visando a prevenção, mas como também para trazer ensinamentos a todos os envolvidos na prestação dessa atividade. E a pessoa escolhe ser controlador de voo ou é uma coisa assim, em consequência da política de carreiras, etc.? Eu vou trazer o meu exemplo, né? Eu fui sargento, controlador de tráfego aéreo, fui formado pela Escola de Especialistas de Aeronáutica e, na época, eu fiz um concurso e fiz um exame psicológico, um psicoteste, e algumas especialidades foram disponibilizadas para o meu tipo, né? Segundo o resultado dos exames. Então, eu poderia ter sido mecânico de avião, poderia ter sido fotógrafo, poderia ter sido telemecanógrafo, e entre essas especialidades, que eu nem esperava, né? Meu pai queria que eu fosse militar, surgiu a de controle de tráfego aéreo. E eu escolhi. Na época, eu escolhi sem saber o que se desconsideraria diante de mim, né? Mas eu fico muito feliz, foi a escolha certa, né? Porque é uma atividade, embora complexa, ela é apaixonante, né? Tudo que é ligado a voar, a ar, é tenso, mas é apaixonante. Um pouco romântico até, de passagem, né? E agora, indo ao encontro que você perguntou anteriormente, pessoas que são tensas, né? Algumas reagem com mais assertividade, outras nem tanto com relação a questões e situações de tensão. Por exemplo... Qual foi a situação de tensão mais forte que o senhor já passou? Não, por favor, me chame de você. Eu já enfrentei várias, né? Assim, alvos que se fundiram, né, por questão de erro dos pilotos, formações meteorológicas, né, adversas, inclusive, há muitos anos atrás, constam nas minhas alterações, o avião presidencial, né, porque numa situação você cometer um erro, e sendo esse erro com o avião presidencial, a angústia é maior. Mas não foi um erro, na verdade era uma formação meteorológica que se aproximava do aeroporto, e, obviamente, quando a gente sabe que o presidente está a bordo, o nível de preocupação, o nível de cuidado, que é o mesmo para qualquer aeronave, mas ele se potencializa por ser emblemático, né? E eu, junto com a nossa equipe, na época, nós assumimos, em função da confiança que tínhamos no equipamento, que era o radar SR-7, vetoramos essa aeronave, selecionamos a polarização que nos dava a exata posição das formações meteorológicas mais pesadas, né, e onde havia condições de navegabilidade mediante uma vetoração, que é a forma que o controlador orienta a aeronave, dando direção, recomendando velocidades e altitude de descida, e conseguimos ultrapassar a nuvem e fazer com que ele pousasse no galhão, na pista oposta, antes que a formação impedisse a utilização total do aeroporto. Então foi uma situação tensa, né? Eu era novo. Acelerar? Não, a gente manda manter uma velocidade, sempre conversando com o piloto, né? Na verdade, o controlador, ele tem um parâmetro técnico que estão nas normas, entretanto, o piloto ele é soberano para decidir se aceita ou não as ofertas. Ele pode discordar? Pode, porque o piloto tem a ascendência sobre o que é adequável, execuível ou não para a sua aeronave, né? E existe até o piloto, pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, ele tem um poder de polícia a bordo de um avião, né? O comandante da aeronave. E nesse aspecto técnico, ele poderia rejeitar, mas ele confiou na assertividade, né, da equipe, né, e nós conseguimos pousá-lo, né?
e deu tudo certo. Quem era o presidente? Na época, faz tempo, foi anos 80, eu acho que era o presidente Sarney. Eu não me lembro bem quem é que estava a bordo. Eu sei que era o presidente. Era o presidente. E que pousou. E não sobrou para ninguém. Eu estou aqui hoje, né? Eu estou aqui hoje. Você está aqui hoje, ó. Graças a Deus. Como capitão. Foi a equipe, né? Na verdade, realçar o trabalho claro. de equipe, né? É bom ser controlador do tráfego. É apaixonante, é muito bom. É muito bom a gente, assim, há uma sensação de execução, de cumprimento do dever, quando a gente, em situações adversas, pega um grupo de aeronaves, consegue ajustá-las, colocá-las alinhadas com a separação prevista, sendo elas de diferentes tipos, né? Que eu tenho um mix de aeronaves, eu tenho um Boeing 747, 767, eu tenho um Citation, eu tenho um Embraer 145, eu tenho um Bandeirante, eu tenho um Cênica, aviões de diferentes comportamentos, e a gente ajusta, né? Se ajusta, seguindo as regras, e conseguimos orientá-los de forma que eles consigam pousar com segurança. Deus te guie, né? Amém. Intervalo, voltamos já já. Sem censura, o programa da TV Brasil. Então, bom, pelo menos eu fico mais feliz de saber que os controladores de voo não são tão estressados. Os dublês também não, né, Rafael? Não, são tranquilos. Tranquilos. E o dublê só faz o trabalho de mulher e homem de homem? Não, tem muito homem que faz papel de mulher. De mulher. É. E mulher também prende o Porque cabelo são coisas e vai, específicas, por exemplo, um capotamento, eu nunca fiz, porque é difícil você treinar isso, sabe? Então, as pessoas que são mais antigas, que têm já um treinamento de 20 anos, que tiveram a oportunidade de treinar bastante e gravar bastante, pegam esse tipo de cena. Então, se for uma mulher capotando, então vão colocar um homem específico para isso, vão colocar a peruca, caracterizar da mesma forma da atriz para poder fazer a cena, entendeu? Fizeram duas perguntas para a Rafaela durante o intervalo que eu gostei. Uma é a cena de fogo, né? Que você falou que passa um gel. Tem um gel protetor que a gente passa no corpo inteiro para não queimar. Então, tem toda essa proteção do gel, que o gel não deixa a temperatura do corpo esquentar, não queima pelo, não queima nada. Então, só que tem um tempo também, você não pode ficar 3 minutos lá pegando fogo. Então, geralmente, sempre quando tem uma cena que envolve dublê, tem uma equipe grande por trás. Sempre tem que ter uma ambulância no set, tem bombeiros. Então, tudo isso, né, o pessoal fica além sempre do gel. alerta. Então, a pessoa já gravou, deita no chão, o bombeiro chega com o extintor e apaga o fogo da pessoa, entendeu? Ah, meu Deus. Às E vezes pelo menos ganha rápido. bem? Ganha. A gente ganha por cena. Quanto mais perigosa, mais risco ela tem, mais cara ela é. Mas tudo depende do produto também. De repente você pega um produto, uma novela das 8, já é um produto mais caro. Então eles provavelmente vão pagar melhor, entendeu? Então é melhor pegar fogo na novela das 8 do que num programa. Vale mais a pena financeiramente. Pega bem. No programa do Chaves, pegar fogo é baratinho. Do programa do Chaves, pegar fogo é baratinho. No programa do Chaves é baratinho. Pegar fogo. Adoro o Chaves. Davi, educar é a palavra de ordem, assim, para o trânsito? E punir? Educar e punir é um binômio? É um binômio, né? Que, no fundo, sem punição, ou pelo menos uma certa coerção, a educação não pode ser completamente livre. Né? Fica assim, mas assim, né? Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. Não vamos mesmo. Tem que pegar altura a unha, né? Como os coreanos, né? A Coreia deu certo nesse sentido da educação. Capitão, então, continua trabalhando bem, calmo. Temos que ser tranquilos. Eu gostaria, Nela, de aproveitar e fazer uma analogia com uma colocação do professor. Uma chave, uma grande explicação para a consistência do serviço de tráfego aéreo é a observação das regras. Porque todos os atores, prestadores de serviços, que são os controladores e usuários pilotos, se vinculam a regras. E que vale para todo mundo. Vale para o trânsito, vale para os remédios. Exatamente. Não é, doutora Ilza? Tomar o remédio que o médico mandou e no efeito dele. Né? Exatamente, para que foi feito. Não ficar estressado. Ou pelo menos ter recursos internos para lidar com o nível de estresse independente do tamanho dele. Administre o seu estresse. Isso aí. Ok, obrigada a vocês por terem vindo, super valeu.